Santa Teresinha, o pequeno caminho que conduz ao céu. Há momentos na vida em que o coração humano, cansado das inquietações do mundo, busca silêncio. Um silêncio que não é vazio, mas presença. Um silêncio onde Deus fala suavemente à alma. É nesse espaço sagrado, onde a simplicidade encontra o infinito, que floresce a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma jovem cuja vida, aparentemente pequena aos olhos humanos, tornou-se um farol imenso de esperança, fé e amor para milhões de pessoas ao redor do mundo. Sua história não começa com grandes feitos visíveis ou acontecimentos extraordinários. Começa, como tantas outras, em um lar simples, marcado por valores profundos, fé sincera e amor familiar. Mas há algo diferente, algo invisível aos olhos comuns, que lentamente se revela, uma alma escolhida para ensinar ao mundo um caminho novo, o caminho da pequena via, onde cada gesto de amor, por menor que seja, tem valor eterno diante de Deus. Vivemos em tempos que frequentemente nos ensinam a buscar grandeza, reconhecimento e sucesso. No entanto, a vida de Teresinha nos convida a um caminho oposto, o da humildade, da confiança total e do abandono nas mãos divinas. Um caminho onde não é preciso ser grande para ser santo. Basta amar. No final do século XIX, a França vivia intensas transformações sociais e culturais. O avanço do pensamento secular, os conflitos ideológicos e o enfraquecimento da fé em muitas regiões criavam um cenário de incerteza espiritual. Ainda assim, dentro de um pequeno lar na cidade de Alençon, uma chama permanecia acesa, uma chama de fé viva, alimentada diariamente pela oração, pelo sacrifício e pelo amor a Deus. Foi nesse ambiente que, no dia 2 de janeiro de 1873, nasceu Marie-Françoise Thérèse Martin. Seus pais, Louis Martin e Zélie Guérin, eram profundamente religiosos, vivendo uma espiritualidade intensa em meio às responsabilidades cotidianas. Não eram santos canonizados ainda naquele momento da história, mas suas vidas já refletiam uma santidade concreta, feita de gestos simples e fidelidade constante. Desde os primeiros dias, Teresinha foi envolvida por esse amor familiar que não separava o humano do divino. Cada gesto cotidiano, o trabalho, as refeições, os momentos de descanso, era vivido como uma oferenda a Deus. Esse ambiente formaria profundamente o coração da pequena menina, preparando-a para compreender, desde cedo, que a santidade não está distante, mas presente nas pequenas coisas. No entanto, a infância de Teresinha também foi marcada por dores profundas. Aos 4 anos de idade, ela enfrentou a perda de sua mãe, Zélie. Esse momento marcou sua alma de maneira intensa. A figura materna, que até então representava segurança e ternura, foi substituída por um sentimento de vazio e saudade. Foi sua irmã Pauline quem assumiu, em grande parte, o papel de cuidado e orientação, tornando-se uma referência espiritual e afetiva para a pequena Teresinha. Essa perda precoce não destruiu sua fé, mas a aprofundou. Mesmo sem compreender plenamente o mistério da dor, seu coração começou a buscar em Deus o consolo que o mundo não podia oferecer. Sua sensibilidade aumentava, sua alma se tornava mais contemplativa, mais voltada para o invisível. A família mudou-se então para Lisieux, onde a vida seguiu com simplicidade, oração e união. Teresinha crescia cercada pelo exemplo das irmãs, especialmente aquelas que demonstravam inclinação religiosa. Aos poucos, o chamado de Deus começava a ecoar em seu interior, ainda que de forma suave, quase imperceptível. Era uma criança sensível, por vezes frágil emocionalmente, mas dotada de uma profundidade espiritual rara. Pequenos acontecimentos tinham grande impacto em sua alma. Um olhar, uma palavra, uma ausência, tudo era vivido com intensidade. No entanto, essa mesma sensibilidade que poderia ser vista como fraqueza tornou-se, nas mãos de Deus, um instrumento de transformação. Em uma noite de Natal, quando ainda era jovem, ocorreu um momento decisivo em sua vida espiritual. Até então, Teresinha era muito sensível às pequenas contrariedades, chorava facilmente e tinha dificuldade em lidar com frustrações. Mas, naquela noite, algo mudou profundamente em seu interior. Ao perceber um comentário impaciente de seu pai, em vez de reagir com lágrimas, ela escolheu o silêncio e a generosidade. Esse gesto simples marcou o que ela mesma descreveu como sua conversão. Não uma conversão no sentido tradicional, mas uma transformação interior que a levou a sair de si mesma e a começar a viver com maior maturidade espiritual. Foi o início de sua caminhada consciente rumo à santidade. A partir desse momento, seu coração se voltou ainda mais intensamente para Deus. Começou a desejar não apenas amar, mas amar profundamente, amar sem medidas, amar em todas as circunstâncias. Não buscava grandes obras, mas queria que cada pequeno gesto fosse uma expressão de amor verdadeiro. O mundo ao seu redor continuava com suas mudanças,
suas tensões e seus desafios. Mas, dentro daquela jovem alma, crescia um universo silencioso, onde Deus era o centro de tudo. Ela começava a compreender que a verdadeira grandeza não está nas realizações externas, mas na intensidade do amor com que se vive cada instante. Essa compreensão não veio de livros complexos ou estudos teológicos profundos. Veio da experiência, da oração, do silêncio e da escuta interior. Veio de uma relação viva com Deus, construída dia após dia, em meio às alegrias e às dores. A infância e juventude de Teresinha, embora aparentemente simples, carregavam em si as sementes de uma missão que ultrapassaria os limites do tempo e do espaço. Uma missão que não seria realizada por meio de grandes discursos ou feitos grandiosos, mas por algo ainda mais poderoso, o amor vivido com pureza e confiança total em Deus. E assim, lentamente, como uma flor que desabrocha no silêncio, sua vida começava a revelar ao mundo um caminho novo, um caminho acessível a todos, especialmente aqueles que se sentem pequenos, frágeis ou incapazes. Um caminho onde a santidade não é privilégio de poucos, mas convite para todos. À medida que os anos avançavam, o coração de Santa Teresinha do Menino Jesus tornava-se cada vez mais sensível à presença de Deus. Não se tratava apenas de uma fé herdada de sua família, mas de uma experiência viva, íntima e profundamente pessoal. Era como se, no silêncio de sua alma, uma voz suave a chamasse constantemente para algo maior, não maior aos olhos do mundo, mas infinitamente grande diante da eternidade. Em Lisieux, sua vida exterior seguia simples, marcada pelas rotinas familiares e pela educação recebida. Contudo, interiormente, uma chama ardia com intensidade crescente. Suas irmãs mais velhas começaram a ingressar na vida religiosa, especialmente no Carmelo, uma ordem contemplativa dedicada à oração e ao silêncio. Cada despedida, embora dolorosa, despertava ainda mais em Teresinha o desejo de também se consagrar inteiramente a Deus. Ela não via essa vocação como fuga do mundo, mas como resposta de amor. Para ela, entrar no Carmelo significava entregar-se totalmente àquele que havia conquistado seu coração desde a infância. Era um desejo puro, intenso e, ao mesmo tempo, surpreendentemente firme para alguém tão jovem. No entanto, havia um obstáculo significativo: sua idade. Teresinha ainda era muito nova segundo as normas da Igreja para ingressar no convento. Esse impedimento, longe de desanimá-la, fortaleceu ainda mais sua determinação. Seu desejo não era passageiro, não era fruto de emoção momentânea. Era uma decisão amadurecida na oração, alimentada por uma confiança absoluta na vontade de Deus. Movida por essa convicção, ela tomou uma atitude ousada para sua época. Durante uma peregrinação à Itália, teve a oportunidade de participar de uma audiência com o Papa Leão XIII. Diante dele, em meio a muitos fiéis, Teresinha encontrou coragem para expressar seu pedido. Queria permissão para entrar no Carmelo antes da idade permitida. A cena é profundamente tocante. Uma jovem, aparentemente frágil, mas espiritualmente determinada, dirigindo-se ao sucessor de Pedro com simplicidade e firmeza. Sua súplica não era baseada em argumentos humanos, mas em um amor ardente por Deus. O Papa, prudente, não concedeu imediatamente o pedido, orientando-a a seguir as decisões das autoridades locais. Ainda assim, aquele momento marcou profundamente sua caminhada. De volta à França, sua perseverança finalmente encontrou resposta. Após insistência e discernimento, foi-lhe concedida a permissão para ingressar no Carmelo de Lisieux aos 15 anos de idade. Era o início de uma nova etapa, não menos desafiadora, mas profundamente alinhada com o desejo de sua alma. Ao atravessar os portões do convento, Teresinha não estava entrando em um lugar de tranquilidade emocional ou de consolos constantes. Pelo contrário, estava abraçando uma vida de renúncia, silêncio e entrega total. O Carmelo não era um refúgio de facilidades, mas um caminho exigente de amor, onde cada detalhe da vida cotidiana se tornava ocasião de sacrifício e união com Deus. Ali, no escondimento, longe dos olhares do mundo, sua espiritualidade começou a florescer de maneira ainda mais profunda. Diferente de muitos que buscavam grandes penitências ou práticas extraordinárias, Teresinha descobriu algo revolucionário em sua simplicidade: o valor das pequenas coisas feitas com grande amor. Ela passou a viver aquilo que mais tarde seria conhecido como sua pequena via. Um caminho espiritual baseado na confiança absoluta em Deus e na prática do amor nos gestos mais simples do dia a dia. Sorrir quando não se tem vontade, oferecer um pequeno sacrifício em silêncio, suportar uma dificuldade sem reclamar. Para Teresinha, tudo isso tinha um valor imenso quando oferecido a Deus com sinceridade. Essa compreensão não surgiu sem luta. A vida comunitária trazia desafios concretos.
Diferenças de personalidade, limitações humanas e pequenas contrariedades faziam parte da rotina. No entanto, ao invés de se deixar levar pelo desânimo, ela transformava cada dificuldade em oportunidade de amar. Houve momentos em que não sentia consolo algum na oração. Períodos de aridez espiritual, onde Deus parecia distante. Ainda assim, sua fé permanecia firme. Não baseada em sentimentos, mas em decisão. Ela escolhia acreditar, escolhia amar, mesmo quando tudo parecia silencioso dentro de si. Essa fidelidade silenciosa é um dos aspectos mais profundos de sua espiritualidade. Em um mundo que muitas vezes associa fé a emoções intensas, Teresinha nos ensina que o verdadeiro amor a Deus permanece mesmo na ausência de consolo. Permanece porque é verdadeiro, porque é livre, porque é total. Dentro do Carmelo, sua vida era escondida, mas sua alma alcançava dimensões universais. Ela rezava pelos missionários, pelas almas mais afastadas de Deus, por aqueles que sofriam sem esperança. Mesmo sem sair do convento, seu coração abraçava o mundo inteiro. Um dos episódios mais marcantes desse período foi sua decisão de rezar intensamente por um condenado à morte, conhecido por sua rejeição à fé. Teresinha ofereceu orações e sacrifícios por sua conversão, confiando plenamente na misericórdia divina. Pouco antes de sua execução, o homem demonstrou sinais de arrependimento, gesto que ela acolheu como resposta de Deus. Esse acontecimento fortaleceu ainda mais sua convicção de que nenhuma oração é inútil, nenhum gesto de amor é desperdiçado. Tudo, absolutamente tudo, pode ser transformado em graça quando oferecido com fé. Assim, no silêncio do Carmelo, longe das grandes narrativas humanas, a vida de Teresinha se tornava um testemunho vivo de que a santidade não está na grandiosidade dos atos, mas na profundidade do amor. Com o passar dos anos, a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus no Carmelo de Lisieux mergulhava em uma profundidade espiritual cada vez mais silenciosa e transformadora. Exteriormente, nada parecia extraordinário. Não havia visões frequentes, fenômenos sobrenaturais visíveis ou acontecimentos que chamassem a atenção do mundo. No entanto, era justamente nesse escondimento que sua alma se tornava um verdadeiro campo de ação da graça divina. A essência de sua missão começava a se revelar com maior clareza: ensinar que o amor, quando vivido com pureza e confiança, é capaz de alcançar o infinito. Teresinha compreendia que nem todos são chamados a realizar grandes obras, mas todos, sem exceção, são chamados a amar. E esse amor, mesmo nas menores ações, possui um valor eterno. Sua pequena via não era um caminho de facilidade, mas de profunda exigência interior. Exigia vigilância constante sobre os próprios pensamentos, domínio das reações e, sobretudo, um abandono total nas mãos de Deus. Era um caminho de infância espiritual, onde a alma reconhece sua pequenez e, ao mesmo tempo, confia plenamente no amor do Pai. Ela se via como uma criança diante de Deus, não no sentido de imaturidade, mas de confiança absoluta. Assim como uma criança se lança nos braços de seus pais sem medo, Teresinha se entregava completamente à vontade divina, mesmo quando não compreendia os caminhos que lhe eram apresentados. Nesse período, sua saúde começou a dar sinais de fragilidade. O cansaço, as dores e uma tosse persistente indicavam o início de uma doença que, naquele tempo, era temida e muitas vezes fatal: a tuberculose. Aos poucos, seu corpo enfraquecia, mas sua alma permanecia firme, enraizada em uma fé que não dependia das circunstâncias físicas. A doença não trouxe apenas sofrimento físico. Trouxe também uma das provações espirituais mais intensas de sua vida. Teresinha passou a experimentar uma profunda escuridão interior. Sentia-se, por vezes, privada da consolação da fé. Pensamentos de dúvida, sensação de abandono e um silêncio profundo de Deus invadiam sua alma. Para muitos, essa experiência poderia ser motivo de desespero. Mas, para ela, tornou-se um novo caminho de união com Cristo. Em vez de se afastar, ela escolheu permanecer. Em vez de desistir, escolheu confiar. Mesmo sem sentir a presença de Deus, continuava a amá-lo com a mesma intensidade. Essa noite espiritual, como é conhecida na tradição mística, aproximava-a profundamente do sofrimento de Cristo, especialmente daquele momento na cruz em que ele clama ao Pai em meio ao aparente abandono. Teresinha unia suas dores às dores de Jesus, oferecendo tudo pela salvação das almas. Foi nesse contexto que ela começou a escrever, por obediência a suas superiores, aquilo que mais tarde se tornaria uma das obras espirituais mais lidas do mundo: História de uma Alma. Nesse texto, não encontramos teorias complexas ou reflexões distantes da realidade. Encontramos uma alma que se abre com sinceridade, revelando suas lutas, suas descobertas e, acima de tudo, seu amor.
Cada página carrega a simplicidade de quem viveu profundamente o Evangelho. Teresinha não pretendia ensinar, mas ao narrar sua vida, acabou iluminando o caminho de milhões de pessoas que, ao longo dos anos, encontraram em suas palavras consolo, direção e esperança. Enquanto sua saúde se deteriorava, sua missão se expandia. Paradoxalmente, quanto mais seu corpo enfraquecia, mais sua alma parecia abraçar o mundo. Ela desejava ser missionária, anunciar o amor de Deus em todos os continentes. E, mesmo sem sair do Carmelo, compreendeu que poderia viver essa vocação por meio da oração e da oferta de sua própria vida. Em um de seus pensamentos mais conhecidos, expressou o desejo de ser tudo na igreja: apóstola, missionária, mártir. Mas, ao refletir profundamente, encontrou a resposta no amor. Compreendeu que, no coração da igreja, ela seria o amor. E sendo amor, poderia alcançar todas as vocações. Essa descoberta é central em sua espiritualidade. Não se trata de fazer muito, mas de amar muito. Não se trata de aparecer, mas de oferecer. Não se trata de conquistar, mas de confiar. Mesmo diante da dor intensa, Teresinha mantinha uma serenidade que impressionava aqueles ao seu redor. Não porque não sofresse, mas porque havia encontrado um sentido para o sofrimento. Para ela, cada dor era uma oportunidade de amar mais, de se unir mais profundamente a Deus. Havia momentos em que a fraqueza era extrema. O simples ato de respirar tornava-se difícil. Ainda assim, em meio a essas limitações, ela continuava oferecendo pequenos gestos de amor, um olhar gentil, uma palavra suave, um silêncio paciente. Seus últimos anos no Carmelo foram marcados por essa entrega total. Não havia mais reservas, não havia mais condições. Tudo era oferecido. Tudo era vivido como domingo. Aqueles que conviviam com ela talvez não compreendessem plenamente a grandeza do que estava acontecendo. Aos olhos humanos, era apenas uma jovem religiosa doente, vivendo seus últimos dias em um convento. Mas, aos olhos de Deus, era uma alma que iluminava o mundo com a força invisível do amor. E assim, no silêncio, na dor e na fidelidade, sua missão alcançava uma profundidade que ultrapassaria gerações. À medida que a doença avançava, os dias de Santa Teresinha do Menino Jesus tornavam-se cada vez mais marcados por limitações físicas intensas. A tuberculose consumia suas forças de maneira progressiva, tornando cada respiração um esforço, cada movimento um desafio. No entanto, aquilo que poderia ser visto apenas como um fim doloroso transformava-se, em sua alma, em uma oferenda contínua. Seus sofrimentos não eram apenas corporais. A escuridão espiritual que já a acompanhava tornava-se ainda mais profunda. Teresinha descrevia essa experiência como um véu que a impedia de sentir a luz da fé. Era como se o céu estivesse fechado, como se as certezas que antes a sustentavam tivessem sido retiradas. Ainda assim, sua decisão permanecia inabalável: amar, mesmo sem sentir, confiar, mesmo sem ver. Essa fidelidade em meio à aridez é um dos aspectos mais impressionantes de sua vida. Não havia consolo, não havia respostas claras, mas havia entrega. Uma entrega silenciosa, constante, que revelava a maturidade de uma alma completamente unida à vontade de Deus. Nos momentos mais difíceis, quando a dor parecia insuportável, ela não buscava escapar do sofrimento, mas oferecê-lo. Cada suspiro, cada lágrima, cada instante de fraqueza era transformado em oração. Não uma oração feita de palavras elaboradas, mas de vida oferecida. Era sua forma de participar, de maneira íntima, do mistério da redenção. Ao mesmo tempo, sua presença continuava sendo fonte de paz para aquelas que conviviam com ela no Carmelo. Mesmo fragilizada, Teresinha mantinha um olhar sereno, uma doçura que tocava profundamente o coração das irmãs. Sua força não vinha do corpo, mas da alma. Em meio a esse cenário, suas palavras ganhavam ainda mais profundidade. Em diversas ocasiões, expressou com simplicidade aquilo que resumia toda sua espiritualidade: confiar no amor misericordioso de Deus. Para ela, não era necessário realizar feitos extraordinários para alcançar a santidade. Bastava reconhecer a própria pequenez e se abandonar com confiança nos braços divinos. Essa confiança não era ingênua. Era construída no sofrimento, provada na dor, sustentada na ausência de consolos. Justamente por isso, tornava-se tão poderosa. Era uma fé purificada, livre de interesses, livre de dependência emocional. Nos últimos meses de sua vida, Teresinha também revelou um desejo profundo que ecoaria ao longo dos séculos. Ela afirmava que, após sua morte, continuaria a fazer o bem na terra. Expressava o desejo de fazer cair uma chuva de rosas sobre o mundo, como sinal das graças que desejava alcançar para aqueles que recorressem à sua intercessão.
Essa imagem, simples e poética, tornou-se um dos símbolos mais conhecidos de sua espiritualidade. As rosas, associadas ao amor e à delicadeza, passaram a representar as graças silenciosas que Deus concede por meio de sua intercessão. Ao longo dos anos, inúmeros fiéis testemunhariam experiências marcantes relacionadas a esse sinal, fortalecendo ainda mais a devoção à jovem carmelita. No dia 30 de setembro de 1897, após um longo período de sofrimento, Teresinha chegou ao fim de sua jornada terrena. Tinha apenas 24 anos. Seus últimos momentos foram vividos com a mesma serenidade que marcou toda a sua vida. Mesmo em meio à dor intensa, suas palavras finais refletiam confiança e amor. Ao pronunciar seu último suspiro, entregou-se completamente a Deus, com a simplicidade de quem sempre confiou. Não houve manifestações grandiosas aos olhos humanos. Não houve acontecimentos espetaculares. Houve silêncio. Um silêncio profundo, cheio de presença. Após sua morte, algo começou a acontecer de forma inesperada. Aquela jovem, que viveu escondida no Carmelo, começou a ser conhecida muito além dos muros do convento. Sua história, registrada em História de uma Alma, espalhou-se rapidamente, tocando corações em diferentes partes do mundo. Pessoas de diversas culturas, idades e realidades encontravam em suas palavras uma mensagem acessível, profunda e transformadora. Não era necessário ter grande formação teológica para compreendê-la. Sua linguagem era simples, mas carregada de verdade. Relatos de graças alcançadas por sua intercessão começaram a surgir com frequência crescente. Muitos afirmavam ter recebido consolo, cura espiritual e até mesmo intervenções extraordinárias após recorrerem a ela com fé. Essas experiências alimentaram a devoção popular, que se expandia de maneira impressionante. Diante desse movimento, a Igreja iniciou o processo de reconhecimento oficial de sua santidade. A análise de sua vida, seus escritos e os testemunhos de graças recebidas confirmaram aquilo que o povo já percebia. Aquela jovem carmelita havia vivido uma santidade autêntica e profunda. Em 1925, apenas 28 anos após sua morte, Teresinha foi canonizada pelo Papa Pio XI. Esse reconhecimento rápido é, por si só, um sinal da força de seu testemunho. Ela não foi reconhecida por feitos extraordinários aos olhos humanos, mas por ter vivido de maneira extraordinária as pequenas coisas. Mais tarde, seria proclamada doutora da Igreja, título concedido àqueles cujos ensinamentos possuem valor universal para a fé cristã. Esse reconhecimento reforça a profundidade de sua espiritualidade e a relevância de sua mensagem para todos os tempos. Assim, aquela jovem que escolheu ser pequena tornou-se grande. Não pela lógica do mundo, mas pela lógica do amor. O legado de Santa Teresinha do Menino Jesus continua a atravessar o tempo como uma brisa suave que toca os corações mais cansados e sedentos de esperança. Sua vida, marcada pela simplicidade e pela entrega total, permanece viva não apenas nos livros ou na memória da Igreja, mas na experiência concreta de milhões de fiéis que encontram nela uma companheira espiritual, uma intercessora próxima, quase íntima. Em um mundo que frequentemente valoriza o extraordinário, o visível e o grandioso, Teresinha continua a ensinar que a verdadeira transformação começa no interior, no escondido, no silêncio onde Deus age. Sua pequena via não envelheceu, não perdeu força, não se tornou ultrapassada. Pelo contrário, parece ainda mais necessária nos dias atuais, onde tantas pessoas se sentem pequenas diante dos desafios da vida, incapazes de realizar grandes feitos ou de corresponder às expectativas que o mundo impõe. Ela fala diretamente a essas almas. Aqueles que carregam dores silenciosas, aqueles que se sentem esquecidos, aqueles que acreditam que sua vida não tem grande importância. Teresinha recorda, com doçura e firmeza, que cada gesto de amor, por menor que seja, tem valor infinito quando oferecido a Deus. Sua presença espiritual é frequentemente associada a sinais delicados, como as rosas que ela prometeu espalhar sobre a terra. Ao longo dos anos, inúmeros testemunhos relatam graças alcançadas, curas inesperadas, respostas silenciosas que surgem após uma oração simples dirigida a ela. Não são manifestações que buscam impressionar, mas tocar o coração, fortalecer a fé, reacender a esperança. Entre os muitos que se inspiraram em sua vida, estão figuras importantes da Igreja, como o Papa João Paulo II, que a declarou doutora da Igreja em 1997, reconhecendo oficialmente que sua mensagem possui valor universal e permanente. Também Papa Francisco frequentemente recorda sua espiritualidade como exemplo de confiança e simplicidade, especialmente em tempos de incerteza. Sua influência ultrapassa fronteiras geográficas e culturais. Igrejas, capelas e comunidades ao redor do mundo carregam seu nome. Sua imagem, muitas vezes representada com rosas e um crucifixo,
tornou-se símbolo de amor, confiança e entrega. Mas mais do que imagens, é sua mensagem que permanece viva, a certeza de que Deus está próximo, especialmente dos pequenos. Teresinha não propôs um caminho reservado a poucos. Seu ensinamento é acessível a todos, crianças, idosos, pessoas simples, aqueles que enfrentam limitações físicas, emocionais ou espirituais. Sua vida é um convite constante à confiança, à humildade e ao amor vivido no cotidiano. E talvez seja exatamente isso que torna sua história tão profundamente transformadora. Ela não nos distancia de Deus com exigências inalcançáveis. Pelo contrário, nos aproxima, mostrando que o caminho está ao alcance de todos. Está no sorriso oferecido com sinceridade, na paciência diante de uma dificuldade, na oração feita com coração, mesmo quando as palavras faltam. Ao contemplar sua trajetória, somos convidados a olhar para nossa própria vida com novos olhos. A perceber que, mesmo nas rotinas mais simples, Deus está presente. Que, mesmo nas dores mais profundas, há sentido. Que, mesmo na pequenez, existe grandeza quando há amor. E assim, com o coração tocado por sua história, somos conduzidos naturalmente à oração. Uma oração que nasce não apenas dos lábios, mas da alma que deseja confiar mais, amar mais, entregar-se mais. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nós vos agradecemos pela vida de Santa Teresinha do Menino Jesus, esse pequeno instrumento do vosso amor, que soube confiar plenamente em vossa misericórdia. Por sua intercessão, concedei-nos um coração simples, humilde e cheio de confiança. Ensinai-nos a viver a cada dia com amor, oferecendo-vos nossas pequenas ações, nossas alegrias e também nossos sofrimentos. Quando nos sentirmos fracos, recordai-nos que é na pequenez que vossa graça se manifesta com mais força. Quando nos sentirmos perdidos, ajudai-nos a confiar, mesmo sem compreender. Quando o desânimo nos visitar, reacendei em nós a esperança. Santa Teresinha, ensinai-nos a amar como vós amastes, a confiar como vós confiastes, a entregar-nos sem reservas, mesmo nas dificuldades. Intercedei por nossas famílias, por aqueles que sofrem, por aqueles que perderam a fé, por aqueles que se sentem sozinhos. Que, por vossa intercessão, possamos experimentar o amor de Deus de maneira viva e transformadora. Fazei cair sobre nós, segundo a promessa que fizestes, uma chuva de graças, como pétalas de rosas que tocam suavemente nossa vida e nos aproximam do coração de Deus. E que, seguindo o vosso exemplo, possamos caminhar com serenidade, sabendo que não estamos sozinhos, mas conduzidos por um amor que nunca falha. Amém. Que esta história não permaneça apenas como lembrança, mas como convite. Um convite silencioso, porém profundo, a viver de maneira diferente. A desacelerar o coração, a confiar mais, a amar nas pequenas coisas. Porque, no fim, é isso que permanece. O amor. Gostou do vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e continuar recebendo histórias incríveis como essa. Sua participação faz toda a diferença. Deus abençoe.